Olá, meus queridos, hoje é terça-feira, dia 24 de 5 de 2022. Olha só que interessante, tô olhando aqui por causa do horário, 8h08 começando a gravação. Vocês me desculpam um pouquinho mais tarde, mas ontem o serviço da cura terminou meia-noite. Cheguei em casa meia-noite e 20. Meu Deus do céu, cansa demais, mas fazer o quê? Apesar que a hora que eu terminei tudo, eu tava muito bem. A gente vai sentir o corpo um pouquinho mais pra frente, porque fica muito tempo de pé, mas foram 4 horas, um atendimento atrás de outro atendimento. Olha, eu não sei quantas pessoas eu passei, mas eu vou falar uma coisa pra você. Que foi mais de 40, foi. Porque, não foi mais, para mim eu acho que foi em torno de 60 pessoas, porque além de todas as consultas, de todos os consulentes que passaram por ali, no fim eu tive que atender todos os médiuns praticamente, porque todos estavam com algum tipo de problema. É um problema na coluna, outro com problema não sei do que, outro com problema não sei o que lá, a hora que vai ver, tava tudo cheio de problema. Bom, é isso daí, né? E assim vai acontecendo, os efeitos vão surgindo, e eu fiquei preocupado. Vocês lembram que eu falei que eu estava preocupado? Olha, o espiritual é incrível. Eu acendi uma vela antes de ir, né? Então, um pouco antes, algumas horas antes, eu acendi uma vela, pedi para que Deus honrasse, né? Fizesse com que tudo desse certo, que tirasse qualquer tipo de imprevisto, qualquer tipo de problemas, qualquer tipo de interferência que pudesse acontecer ou ter nesse dia, nesse momento. E vocês lembram que eu peguei e falei assim, olha, tinha uma moça lá, uma mulher lá, que eu acho que pode dar algum problema? O espiritual, antes de eu sair, ele pegou e falou assim, olha, já está tudo resolvido. E aí eu cheguei no terreiro e falei assim, pro Pai de Santo, olha, eu não sei o que você fez, mas o problema foi resolvido. Tá tudo resolvido, não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. Tinha uma certa expectativa, uma certa preocupação e fluiu de uma forma muito harmoniosa, gente. É como se não precisasse falar nada. É como se ele soubesse para onde tem que ir, o que tem que fazer, como tem que fazer. A coisa foi de um jeito tão incrível, que não tem palavras para tal situação. Porque aconteceu coisas assim, as pessoas podem achar, porque as pessoas acham que cirurgia, porque está acostumado com cirurgia humana, né? Que fica horas e horas e horas. Por quê? O cirurgião não pode simplesmente pegar igual pega uma carne, quando a gente vai cortar a carne, faz assim, ele tem que ficar assim, ó, fiozinho por fiozinho, puxando coisinha por coisinha, tudo muito milimétrico. Agora você imagina o espiritual sabendo tudo aquilo lá e fazendo numa câmera rápida. Como se fosse numa câmera, em vez de câmera lenta, numa câmera de alta velocidade. Aí ele faz assim, tudo assim, mas em milésimos de segundo. Então ele faz, mexe tudo, resolveu. Como assim? Não deu um minuto? É sim. O que você levaria horas e horas e horas, aqui nós fazemos em questão de minutos e minutos. Por quê? O tratamento espiritual, a cirurgia espiritual não fica ali. Ela continua, ela vai fazendo. Dali saem enfermeiros espirituais que vão junto com a pessoa na casa da pessoa e a pessoa desmaia à noite. Ela apaga, ela dorme de um jeito que ela desmaia, ela simplesmente desmaia. São coisas que acontecem, é assim que acontece. E olha, pegou casos de todo jeito lá, mas casos de todo jeito pegou. É problema de diabetes aparecer um monte, é problema não sei o que, é problema de coração, é problema de como é que chama, da trombose, é problema de... Ih, moço, pensa num mundo de coisa que apareceu. Mas um monte de coisa que apareceu. Entende? E no fim deu tudo certo. E foi até engraçado, porque muitos dos médiuns ficou meio ressabiado.
quem que é esse, o que é esse, como é que é esse, como é que é, porque entrou um intruso, né? É um intruso. Apareceu bastante gente que segue o canal. Quero mandar uma força, um abraço muito grande. Se eu não me engano, foram umas 12 pessoas do canal. E a coisa foi andando, foi fluindo, foi acontecendo. E como eu posso dizer? E deu certo. Mas do espiritual tirar a mulher que não foi, já foi uma coisa assim impressionante. Faltou um monte de médiums lá. Foi um dia que faltou um monte. E aí ficou 3 camas de tratamento de um lado e eu só do outro lado com a maca, onde tinha mais 2 camas, as outras 2 camas tirou e colocou cadeirinha. Eu atendia, jogava na cadeirinha para depois a pessoa voltar e atender em outro lugar, lá com outra, para dar continuidade. Foi uma coisa assim impressionante. O um que atendia mandava para mim, eu que atendia mandava para ele, eu mandava para outra cadeira, que manda para cá, que manda para lá, que um troca para cá, outra. Mas moço, pensa no negócio que vai fazendo um para um outro para o outro, mas fluiu. Deu tão certo, fluiu de uma maneira tão interessante que até eu desacreditei. Deus abençoe que assim continue, que assim perdure, e Deus abençoe que todos que foram tratados de fato recebam a devida cura. Eu acredito que muitas pessoas vão ficar surpresas com as curas que vão acontecer. Tem uma ou outra que não pode fazer intervenção. É igual lá, teve um caso lá que eu peguei, que a pessoa chegou até dando risada, né? Tipo, não deve ter cura. Olha, o que você precisa? O pai de santo mandou vir aqui, né? A entidade mandou vir aqui. Então eu tenho, mas dando risada, tipo de deboche. Eu tenho pneumonia, eu tenho bronquite, eu tenho não sei o quê. Tipo assim, isso aí não dá pra curar. Moça do céu. E é uma das, tipo, é um dos pai pequeno, sabe? Então é um dos líderes do negócio. Rapaz, teve gente que tombou, bota a mão, tombou, ficou lá uma senhora caída lá, outro coisa, e foi assim, o negócio foi impressionante. E aí, já tinha acabado, né, ficou só entre os médiuns, né, e aí, essa pessoa deu risada, eu também dei risada, né, eu também tinha dado risada, falou, tô bem, quer que faz tratamento? Vamos fazer tratamento, é pra tirar a alergia, esse negócio de bronquite, não sei do que, não sei o que lá, mas gente, é muito profundo. No que foi feito isso daí, e vai daqui, faz tim, 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 e mexe daqui, mexe de lá, e vai, de repente, moço, terminei o negócio, a pessoa desmaia, ela simplesmente desmaiou, assim, mas desmaiou, e começou aquela ânsia de vômito, querendo botar pra fora, e não saía nada, mas se tivesse coisa no estômago, eu tinha botado tudo pra fora, tudo. Ia vomitar tudo. O que tinha, o que não tinha, e assim por diante. Aí depois, não percebeu, mas depois estava tossindo sem parar. Depois parou, como se não tivesse mais tosse, não tivesse mais nada. E eu só ali, rapaz do céu, tipo assim, pagou a língua. Porque não faz nada, não acontece nada, que não sei do que. Aí você põe a mão, a pessoa fica e a coisa acontece. Moço, com o espiritual a coisa é um pouco mais para baixo, o negócio não é tão simples. Gente, mas no fim deu tudo certo. Graças a Deus. Eu acho que o teste, o pontapé, a questão da primeira pedra lançada, de fato foi lançada. Agora é esperar os frutos, porque esses frutos vão falar para mais pessoas do milagre que aconteceu, que vai falar para mais pessoas, que vai falar para mais pessoas, que vai falar para mais pessoas, e logo estarei atendendo mais de 1000 pessoas. E que sim seja. Posso não conseguir dar conta, não tem problema, porque eu não preciso fazer algo profundo, né? Porque tem uma equipe gigantesca fazendo todas as cirurgias, fazendo todas as coisas, entende? Então o povo acha que é só eu que estou ali. Não, moço, tem uma equipe médica gigantesca. Vamos entrar no Passo Finanças então?
Esse era o bastidor. Ah, hoje tem live no canal principal, hein? Hoje tem estudo, hein? Opa, vamos lá. O que tem hoje? Encarnação na Terra. Bom, hein? Bom, hein? Depois vai ser trabalho certo no espiritual, estrutura espiritual, saúde no espiritual e cura no espiritual. Oh, vamos falar tudo as coisas, moço do céu. O negócio tá muito maluco. Vamos lá. Ontem o dólar caiu mais um bocado. Fechou em R$ 4,80, com uma queda de 1,41, uma queda maravilhosa, ótimo. A Bovespa ontem subiu 1,7%, fechou em 110,345. Para mim tá exagerado isso daí. Eu tô falando que vai cair, vai cair, vai cair. Tem gente que tá falando, não, você falou que ia cair. Eu falei, mas antes de cair ia dar aquela subida para depois fazer para baixo, tomar um café. Eu vou falar uma coisa para você. Ontem eu aproveitei, como subiu um monte, eu aproveitei e fiz aquelas negociações que você compra e vende. Você faz aquela coisa do compra e vende para ganhar, o que chamam de day trade, porque estava muito bom para uma negociação desse ponto. Graças a Deus deu certo. Por quê? Hoje, meus filhos, eu acho que começa o apocalipse zumbi das bolsas mundiais. Porque a mulher lá da Europa falou que vai subir juros. Estados Unidos subindo juros, Europa subindo juros. Você sabe o que vai acontecer? O dinheiro do planeta vai querer procurar esses gigantes. E numa dessa, países como o Brasil ou outros menores que estão em crescimento vão tudo reconduzindo. Teve falas aí de gente poderosa falando que o crescimento chinês não vai ser do jeito que o povo está imaginando dessa vez, não. Vai ser o menor dos menores do crescimento chinês que já aconteceu de toda a história, de todos os tempos. Ou seja, a questão vai ter uma crise mundial, planetária aí chegando. Hoje... Mas você fala assim, mas professor, como é que tá as bolsas internacionais? O DAX hoje, por exemplo, tá caindo 0,5%, 0,6%. Tá em 14.088, por exemplo, tá agora. Então tá tranquilo. Se você for analisar mesmo, tá bom, tá ótimo. Olha que bênção que está. Porque não tá caindo. Mas não é para cair assim de uma vez. Num dia só vai cair 20%. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de caindo de pouquinho em pouquinho. Sabe aquela coisa assim? Então eu acredito agora que vai ficar uns 15, 20, até 30 dias com o movimento puxando para baixo. Como se fosse uma força puxando. Principalmente se os juros da Europa subir de imediato. Mas isso já vai dar um parecer, se assim pode-se dizer, já de meio que de imediato. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Que isso aqui me interessa muito, porque o espiritual tinha mostrado que ia desabar. Agora vamos ver o nível que vai desabar. Eu quero ver o negócio da Bolsa de Valores. Eu acredito que a Bolsa aqui do Brasil ainda vai chegar nos 89 mil pontos. Tem gente que fala, professor, você tá louco, você tomou um gardenal daqueles dos brabo. Mas, moço do céu, eu ainda tô achando que vai acontecer. Minério de ferro tá desabando fora. Petróleo vai desabar já na bolsa lá de fora, tá caindo coisa de 10%. A coisa tá assim assustadora. Aqui no Brasil, essas briguinhas loucas que fica acontecendo sem fim. E a coisa vai, e assim vai. Onde nós vamos parar? Nem sei. Mas que a coisa tá muito louca, tá. E eu só observo isso daí. Vamos lá. Infomoney. Bolsas caem após ganho de véspera. Novo CEO da Petrobras. Aquele que já era do conselho, vai assumir lá o novo CEO da Petrobras. A fala de Powell. O IPCA 15, que é inflação aqui no Brasil. Então esses são os assuntos que nós temos aí. E tem outras coisas interessantes, que aqui é bom, mas afeta governos estaduais. O desempenho nas bolsas nessa sessão indica uma semana de volatilidade, ou seja, oscilação, sobe, desce, mas isso é meio que normal, né?
Por aqui, atenção para a votação do projeto que limita a cobrança do ICMS. Isso sim é uma coisa abençoada. Porque pagar essa fortuna de ICMS em combustível e energia elétrica chega a ser o absurdo dos absurdos do absurdo dos absurdos. É circulação de mercadoria. Ah, a energia está circulando. Ah, moço. Ah, a taxação do jeito que é do governo do estado em cima de energia elétrica é fora do comum, moço. É muito alto, é muito alto. É assim, um imposto assim sobrenatural. É algo sim, sabe, que não tem conversa. É muito. Vamos ver o que tu vai passar essa semana. Dentro dessa matéria mesmo. Estados Unidos. Os índices futuros dos Estados Unidos operam em queda nesta terça-feira, hoje, após anúncio divulgado da Snapchat. Snapchat caiu o mundo, rapaz. Sabe quanto é que caiu lá na pré-market, antes de abrir o mercado? Já está caindo 30%. Então, os desempenhos vão ser bem aterrorizantes. Na Ásia, os mercados asiáticos fecham em forte baixa, puxados pela queda das ações de tecnologia. Então, todas as tecnologias que estavam subindo, toda feliz. Ah, nós estamos na era da tecnologia, tudo sobe, igual um louco. Pois é. Mas a coisa está caindo. Então, vamos lá. Xangai, menos 2,41. Nikkei, Japão, menos 0,94. Menos 1% praticamente. Hong Kong, menos 1,75. Coreia do Sul, menos 1,57. Europa. Os mercados europeus operam no vermelho na manhã dessa terça-feira após a alta da véspera. E vou falar pra você, hein? Tá falando da inflação lá nos Estados Unidos, no negócio da Europa. Então lá, Reino Unido caindo 0,65, DAX da Alemanha 1,16, CAC da França 1,47 e da Itália 1,18. Commodities. A cotação de petróleo recuou por causa de consumo e tudo mais, por uma possível recessão planetária, porque estão todos falando que vai ter uma recessão anormal e fora do comum. O petróleo caindo um pouquinho, 0,33, que é pouco para mim. O Brent 0,46. O Brent tá 112,9 o barril. Tá altíssimo, gente. Tava 110 agora. Mesmo que essa quedinha vagabunda aí, tá altíssimo. Tá altíssimo. O minério de ferro teve baixa de 3,54. E então esse daí está segurando, mas também está alto, porque o minério de ferro está equivalente a 124 dólares e 58 centavos. E por que a Vale não está subindo na mesma proporção? Eu também não sei, mas deveria subir, viu? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, agora mais ou menos às 9 horas vai sair o IPCA 15 aqui de maio, e vamos ver como é que vai ser a inflação. Vamos ter que segurar isso daí. O Paulo Guedes vai falar também algumas coisas, né? O Campos Neto, que é o nosso presidente do Banco Central, também vai ter uma reunião, vai falar alguma coisa. Vamos ver o que vai ter de cenário. Nos Estados Unidos vai ter a produção industrial, que vamos ver o que está acontecendo lá, se está diminuindo, se está melhorando. E a zona do euro fala do presidente Christine Lagarde, que está precisando subir os juros. Moço, subir juros é pobreza de todo o planeta inteiro, inclusive das pessoas que moram lá na Europa. Infomoney. Ministro de Minas e Energia anuncia nova troca da presidência da Petrobras. O José Mauro Ferreira Coelho foi o terceiro presidente da estatal no governo do Bolsonaro e vivia fritura no cargo, porque era um dos conselhos, né? Então, vamos ver o que vai acontecer com esse novo presidente. Então, o ministro da Minas e Energia anunciou, e agora saiu uma outra nota no jornal falando o seguinte: nova troca do CEO da Petrobras, ou seja, do presidente da Petrobras. CEO significa presidente, tá? O líder, o máximo, aumenta a percepção de risco e a ADR cai mais de 10% no pré-market de Nova York. Vocês têm noção? 10% de queda das ações no pré-market antes de abrir
da Petrobras. Por que esse medo? Porque dessa vez parece que esse novo presidente vai pegar e vai falar: vamos diminuir o lucro, a margem de lucro da empresa. Porque ele sabe como é que faz. Ele sabe que tem que criar um negócio, jogar para o conselho aprova e abaixa os preços. É assim, simples assim. Muda as regras. Ele sabe como é que funciona, porque ele está vivendo lá, ele sabe como é que funciona. Ou seja, agora de fato vamos ter algumas mudanças. E isso vai afetar o mercado. E se cair 10% do petróleo, como a Petrobras é uma das maiores acionistas, índices do índice da Bovespa, como o minério de ferro também caiu e a Vale é outro dos grandes referências, então existe uma propensão, uma probabilidade da Bolsa hoje cair em valores volumosos. Existe essa propensão, mas como a Bolsa está meio maluca, isso seria um natural. Mas nós estamos no mundo da Nárnia, então coisas absurdas e doidas podem acontecer. Mas, moço, nesse caso aqui eu acho que vai ser difícil a Bolsa ficar no azul. E você sabe o que acontece? Quando cai muito assim, faz geral, faz cair todas as outras, tudo, fazer cair tudo junto. E olha, eu vou sair para as compras de novo se aparecer bacião de novo. Apareceu bacia, eu vou entrar na bacia para ver se eu pego alguma xepa. Vou, hein? Infomoney. Powell assume como presidente em segundo mandato no Fed, com Brainard como vice. Vamos ver o que vai acontecer, pois o presidente Powell foi um dos que subiu os juros americanos de forma inimaginável e pode subir mais alguma coisa inimaginável quando a Europa começar a subir os seus juros, porque vai ser briga de peixe gigantesco, não é de peixinho igual nós, vai ser briga de tubarões gigantes, os tubarões... aqueles dos filmes gigantescos que parece mais um prédio do que um tubarão comum. Moço do céu, tá tendo guerra bélica, guerra política e tá tendo guerra agora econômica. Então é guerra política com China, é guerra bélica com Ucrânia, Rússia e guerra econômica com Europa e Estados Unidos. E nós no meio disso tudo, e a fome andando como se fosse um cavaleiro apocalíptico. Jornal RFI, uma notícia interessante. Guerra na Ucrânia entra no 4º mês e refugiados começam a voltar para casa. Olha só que coisa interessante que está acontecendo. Com tudo destruído, bombardeado, tudo arrebentado, as pessoas estão voltando. Vai ter pessoas voltar a morar em apartamentos e prédios totalmente destruídos, bombardeados, que corre risco de desabar em cima deles, mas eles vão ter que viver em algum lugar, vão ter que viver de alguma forma. Não vai ter mercadinho, então vai ter um ou outro que vai abrir um mercadinho, mas e a mercadoria para chegar lá, como é que vai ser? Mas é um sinal de que pode estar querendo começar a renovação disso daí. Por isso que eu estou falando para vocês. Eu acho que a Rússia vai ter que tirar o presidente da Ucrânia para que não tenha mais liderança e seja um país sem dono. Porque assim fica totalmente desestruturado e aí vai querer aparecer um general comandando o país. E tem as suas consequências, tem o lado bom, mas também tem o seu lado ruim. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. IPNES. El Salvador apostou em Bitcoin como moeda nacional e agora está à beira da falência. O presidente do El Salvador saiu como se fosse um salvador da pátria, pegou e colocou uma população do país inteirinha
em cima do risco dele, que ele falou assim, vamos apostar, se der certo a gente sai bem, mas se der errado o povo que se lasque. Pois é, deu errado e o povo que se lascou. Por isso que tem que tomar muito cuidado com coisas econômicas, porque a coisa econômica, de quando você faz, ele afeta tudo e todos, não é uma coisinha simples, é muito profundo, é muito grave isso. Ai, esses políticos, rapaz, que vai mexendo nas coisas, afundando tudo. Infomoney, olha só essa fala aqui. Tudo bem que é uma corretora que não é tão gigantesca, mas é uma corretora de certa expressão. Saiu no jornal da Infomoney, abre aspas, vejo o dólar mais próximo de 6 do que de 4, diz VP da Clear Corretora. A alta de preço das commodities contamina mais o câmbio atualmente do que as discussões fiscal eleitoral, analisa Roberto Index. Meus queridos, eu também compactuo dele que é mais fácil chegar a 6 do que a 4. Mas esses juros criados nos Estados Unidos e na Europa vai fazer com que, e essa inflação nesses países vai fazer com que a moeda deles comecem a baixar. Quando eles começarem a crescer, que é o perigoso. Enquanto essas duas economias, Europa e Estados Unidos, estão se afundando, o dólar vai ficar ali num valorzinho lindo e maravilhoso. Eu quero ver o peão ter peito, eu quero ver o ministro da economia ser bom, quando a Europa crescer e os Estados Unidos crescer. Aí eu quero ver se vai aguentar segurar nas rédeas o real, o dólar. Porque a desvalorização vai vir assim, não é cavalo não, vai vir a jato supersônico. Prestem atenção nisso, hein? Espero que os nossos queridos ministros e presidente do Banco Central estejam bem de olho nisso daí. Infomoney. Sob pressão do Congresso, a ANEEL deve adiar reajustes das tarifas da CEMIG. Pois é, não? Os reajustes entrariam em vigor no sábado, dia 28, agora, nessa semana. E o Congresso analisa medidas para atenuar reajustes na conta de luz e nos combustíveis, que é aquela questão do ICMS, dos impostos em cima do ICMS. Tá difícil, né, moço? Ficar subindo, e aí o povo vai viver como, vai fazer como? Lembrando que isso daí é para uma empresa, para a CEMIG. Aqui, a minha, CPFL, já subiu, já estamos indo para o segundo mês, subiu, viu? Os 20%, moço, o povo não percebeu muito porque saiu as bandeiras. Então ele tipo entrou no lugar das bandeiras que era para ter recuado. A hora que voltar a bandeira de novo, a gente falou, o que é isso aqui de novo? Pois é, eu só observo isso daí e choro. Infomoney. Olha isso que está acontecendo aqui também no mercado. Proprietários podem virar inquilinos de seus próprios imóveis na busca pela reorganização financeira. O que acontece? Tem até uma startup que permite que proprietários vendam seus imóveis e se tornem inquilinos com possibilidades de recompra depois de 30 meses. Então eu posso chegar e falar, eu quero vender o meu imóvel e ficar de aluguel nesse imóvel e depois de 30 meses, se eu quiser recomprar ele, eu posso recomprar. Se não, eu vendi o imóvel e estará lá. Ou seja, isso a gente chamava e chama, né? Principalmente tem fora do país, nos Estados Unidos tem muito, aqui não tem, chama hipoteca. Hipotecar. A gente tem hipoteca de joias, né? De ouro, essas coisas na caixa, mas de imóvel não tem aqui no Brasil. Mas agora parece que está começando a ter. E isso daí, o que ele faz? Ele vai fazer você... Muita gente já faz isso com carro. Pega o carro e refinancia. Vou refinanciar, chama refinanciamento, né? Então, o que acontece? A pessoa está fazendo esse refinanciamento com imóvel. Chega lá, fala, eu vou vender meu imóvel e depois, se eu conseguir pagar, eu pago ele, fico com o meu imóvel, mas o importante é eu pegar esse dinheiro para montar um negócio, fazer uma outra coisa e assim por diante. Moço do céu, isso aqui é ótimo, mas é um problemão, hein? Porque o que as pessoas vão pegar e arriscar
é aonde moram. E vou falar pra você, hein, ter uma dívida mensal para poder ter um dinheirão na mão, mas criar uma dívida mensal, a pessoa já tá lascada, ela vai criar uma dívida mensal porque ela vai ter que pagar aluguel. É complicado isso, hein? Ai, eu não sei não, hein? Vamos lá. Infomone, vamos para a política brasileira. O Dória desiste de pré-candidatura à presidência e diz que PSDB saberá escolher seu candidato. Saio com sentimento de gratidão. Sai nada, mentira. Ele sai assim com nervoso, rapaz. Ele tá com ódio, tá com sangue nos olhos. E a certeza de que tudo que fiz foi a favor do coletivo. Ah, que coletivo! Que coletivo, moço! Você afundou nosso estado aqui de São Paulo? Deus me livre! Afirmou o ex-governador de São Paulo. Pelo amor de Deus, moço, pelo amor de Deus. O que fez aqui no estado de São Paulo, eu vou falar pra você, mas foi assim, ó, o pior dos piores dos piores. Ele acabou com o Gerardinho, rapaz, com o Gerardo Alckmin. Eu não devia ter saído nunca o Geraldo do PSDB. Ele fez o homem sair. O Leite lá fez o homem sair. Ah, mas professor, você gosta do Leite? É um rapaz novo. É novo. Eu gosto de gente nova, cabeça nova, coisa nova. Ah, mas ele pode ser o apocalipse. Tô vendo já gente falando que o cara é do NON, da nova ordem mundial. Que o povo precisa parar com essas loucuras, gente. Para, menos, hein? É aparecer um maluco lá criando uma teoria, todo mundo. Oh, eu não. Oh! Calma, tem gente que não gosta não, tenho certeza, vai ser um monte de gente do canal só porque eu falei isso daí. Ai, professor, não. Que nova ordem mundial? Você acha um rapazinho desse aí, é o cara do poderosíssimo que não sei o quê? Moço do céu, menos, um pouquinho menos, né? O povo pega uma formiguinha, tem algumas coisinhas? Tem. Mas pega uma formiga e transformar num dinossauro é demais, né, moço? Deixa o dinossauro lá enterrado. E pra gente encerrar, Infomone. O Aras, da PGR, da Procuradoria-Geral da República, compara a atuação de Bolsonaro a Trump e diz que mera fala não induz a crime. Ou seja, o presidente tem o direito de sair falando, ele tá ali, ele é um ser, ele não pode pegar e falar assim, eu tenho que moldar tudo e transformar num robozinho, porque só pode falar eu poder falar somente o que mandar, não pode. O cara fala um monte de besteira, e daí o problema é dele, depois ele vai se lascar nas eleições. Mas ele ganhou as eleições e precisa comandar do jeito que ele quer. Se ele é assim, graças a Deus que manteve do jeito que ele é. Ou você já pensou, você casa com alguém, o seu cônjuge fala assim, não, você não pode fazer mais isso, tem que fazer do jeito que eu quero, eu vou te moldar aqui do jeito que você quer. Não existe. Tá? Não pode ser assim. As coisas têm que ser mais, né, mais maleável, como que se pode se dizer. Meus queridos, uma ótima semana para todo mundo. Jamais a verdade absoluta. Que Deus abençoe. Namastê.